Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E hoje eu vou tentar responder de forma simples uma pergunta que sempre me fazem. Qual que é a diferença entre socialismo, comunismo e o capitalismo? Deixando bem claro desde o início, tá pessoal? Esse aqui é um vídeo que busca simplificar o tema sem fugir das características centrais. Então, se você já é um leitor voraz do Marx, se você já tem conhecimento aprofundado na literatura, esse vídeo aqui provavelmente não vai fazer sentido para você, tá certo? A ideia aqui é esclarecer algumas dúvidas mais básicas, mais primordiais e facilitar a compreensão mais profunda daqui a um tempo. Então vamos lá. Algumas características básicas, primeiro do capitalismo. Lembrando, esse foi o caminho que o próprio Marx fez, né? Qual que é a obra magna da vida do Marx? É o Capital. Hoje a gente tem publicado em português dividido em 4 volumes, né? Então a grande intenção do Marx era desvendar e compreender o funcionamento do capitalismo. Mas o volume 1 foi publicado em 1867, portanto é uma obra que ela é datada, tudo bem? O Marx viu o capitalismo industrial, ele não viu, por exemplo, o imperialismo do século XIX, que vai ser analisado, por exemplo, pelo Lenin. Então a gente vai tentar reproduzir esse caminho. Vamos compreender primeiro o funcionamento básico do capitalismo. O capitalismo é um sistema no qual todo produto, tudo aquilo que é produzido, é mercadoria. O que é mercadoria? É o produto que tem valor de troca. Ele é produzido para ter valor de troca, não valor de uso. O que é valor de troca e valor de uso? Pensa o seguinte, você tem uma fábrica de tênis. Você produz milhares de tênis por mês. Você produz esse tênis para você utilizar ou para você vender, que é uma troca. E a partir dessa troca você conseguir dinheiro e aí, por exemplo, você comprar comida. Tá certo? Então a produção de mercadoria tem valor de troca. O que é valor de uso? É aquilo que eu produzo e não penso na hora da produção em levar para o mercado, tudo bem? É para ter uso imediato. Iago, mas não foi sempre assim? Não, você pode ter produtos que se transformam em mercadoria e produtos que vão ter só valor de uso circulando na sociedade. Se a gente pegar sociedades antigas, sociedades medievais, sociedades ameríndias antes da colonização, já existia mercado, já existia troca? Claro que já existia troca, mas havia predominância disso na sociedade? Era isso que organizava toda a sociedade? Não. Isso só acontece no capitalismo. Então, grosso modo, o capitalismo é um sistema de produção no qual a produção de mercadoria controla e organiza todo o funcionamento social, tá certo? Isso é importante a gente ter em mente. E pessoas também são transformadas em mercadoria. Então, eu vou pensar a partir de mim que é mais fácil como professor, tá certo? Se você é professor de uma escola privada, tá certo? É mais fácil pensar assim. Você vende o quê? Você vende a sua mão de obra, que no caso é vender aulas. A cada X aulas que eu dou no mês, eu recebo por aquelas aulas dadas, beleza? O que faz eu estar naquela sala de aula? É claro que eu amo a profissão, mas o que faz eu estar na sala de aula é estar recebendo um salário, porque aquilo é o meu trabalho. Eu vendo a minha mão de obra e recebo a remuneração. O que faz os alunos da escola privada estarem ali? Também o fato deles terem pagado a mensalidade. Portanto, o que faz a mediação entre o professor e o aluno não é o conhecimento, não é o amor pelo conhecimento, não é a busca por cidadania. O que faz a mediação entre o professor e o aluno é o capital, tá certo? E quando o capital ele se sobrepõe em todas as relações sociais, nós temos o capitalismo, né? O capital, então, se sobrepondo a todas as formas de organização. Você pode pensar, por exemplo, na família. A organização familiar dentro do capitalismo é uma. A organização familiar de Roma era a mesma de hoje? A organização familiar da Idade Média é a mesma de hoje? Não. Então, cada modo de produção, tá certo? Cada sistema econômico, ele produz, ele gera um tipo de sociabilidade. E aqui a gente já tem uma ideia importante do Marx, que é dividir a análise em infraestrutura e superestrutura. O que é infraestrutura? São os modos de produção. O que é a superestrutura? Todo o resto que orbita na sociedade, que ele é
formado a partir do modo de produção, mas ele também condiciona o modo de produção. Então, como que essa relação entre infraestrutura e superestrutura se dá? De forma dialética, ou seja, entrando em contato as duas e produzindo um resultado, e esse resultado vai entrar em choque novamente. Se aqui está ficando muito difícil, tudo bem, vamos voltar para uma parte mais tranquila. A gente já entendeu a lógica básica do capitalismo. Qual que é a proposta do comunismo? O comunismo, então, buscaria romper a lei do valor e buscaria organizar a sociedade não mais a partir do capital e a partir da produção de mercadoria. Iago, nós tivemos sociedades comunistas no mundo? Não. Por quê? A gente nunca passou da etapa do que nós conhecemos como socialismo. E o que é o socialismo? É um período de transição para o comunismo no qual ainda existem algumas instituições burguesas. Por que burguesas, Iago? Porque o Estado que nós conhecemos hoje, o Estado-nação, ele é uma formulação das revoluções liberais burguesas do século XVIII. E justamente nascem essas instituições burguesas para garantir que a burguesia nunca mais saia do topo da pirâmide. Aquela burguesia que acabou de derrubar a nobreza no século XVIII. Revolução em Portugal, revolução na Inglaterra, revolução na França, tudo bem? Desde o século XVIII há uma predominância da burguesia. E quem é a burguesia hoje? Os detentores do meio de produção. São aqueles que detêm as fábricas, que detêm os bancos, que detêm as terras. O socialismo, então, é uma fase de transição para o comunismo, no qual não haveria mais nem o Estado. É claro, isso nunca chegou a acontecer. Agora, o socialismo existiu? Existiu. Alguns vão chamar o socialismo de comunismo real, como foi o caso da União Soviética. A China se denomina socialista, Cuba se denomina socialista, e se a gente quer compreender mais a fundo as mudanças e as diferenças entre o capitalismo e o socialismo, mais do que ficar apenas na discussão teórica, que também é importante, é fundamental para compreender o mundo, vale muito a pena a gente fazer os estudos de caso. Então, estudar a Revolução Cubana, estudar a Revolução Chinesa, estudar o Vietnã, para compreender o que de fato mudou naquela sociedade, para a gente dizer que é uma outra organização social. E também para a gente entender como funcionou, quais os possíveis caminhos, e entender que nem sempre o que aconteceu lá fora dá para a gente pegar e tentar transpor aqui. Como a gente faz, por exemplo, com a reforma do ensino médio. Vamos tentar se aproximar dos Estados Unidos. E aí a gente coloca isso aqui no Brasil e, na realidade, isso é uma catástrofe para a educação brasileira. Então, é importante estudar a teoria e é importante também estudar a história dos países que passaram pelas revoluções socialistas e estudar o desenvolvimento do próprio capitalismo. Lembrando, como já começamos o vídeo, o caminho que o Marx fez para falar sobre uma outra sociedade foi estudando a sociedade que ele vivia. Então a gente precisa primeiro tentar compreender como a nossa sociedade funciona, como que ela se organiza, como que ela se reproduz, para a gente ter a possibilidade de almejar um outro tipo de sociedade, que é algo urgente. A crise climática demonstra isso, as crises humanitárias demonstram isso e as crises econômicas demonstram isso, né? Um planeta Terra que produz o dobro de comida necessário para alimentar a população inteira e quase 40% da população mundial vivendo na miséria e na fome. Então, claramente, o nosso modelo ele é capaz de produzir. Isso não é uma questão. Agora, será que o nosso modelo é a melhor organização social? Eu deixo esse questionamento com vocês, espero que nos próximos vídeos a gente possa ir aprofundando tais questões. Tá bom, pessoal? Quem curtir e puder compartilhar e apoiar por meio do Apoia-se, eu agradeço muito. Lá você pode contribuir a partir de R$1, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.